Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu queria aproveitar aqui esse momento para trocar uma ideia com vocês acerca de um assunto que tem sido muito comentado, né, nos últimos tempos, né, não só nos últimos dias, mas nos últimos tempos que nós temos vivido. É um assunto que ele tem sido colocado em evidência desde o último século, para você ter uma noção, e que durante essa crise que a gente tem vivido aí, crise sanitária, crise econômica, é um termo que também tem sido colocado em bastante evidência. Eu estou falando das fake news. Eu queria compartilhar com você algo baseado numa passagem bíblica que mostra que fake news, que o uso dessa ferramenta não é algo atual, que não é algo que começou agora, mas que sempre existiu, né? Não só aqui nessa passagem bíblica que eu vou usar, mas, né, desde a Grécia, desde quando, né, a disputa pelo poder político e governamental, ela esteve desde quando essa disputa se fez presente nas relações entre os homens, que o uso de notícias falsas na disputa pelo imaginário, pela mentalidade do povo, né, se faz presente nessas disputas. Eu queria compartilhar com vocês algo baseado no momento da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi crucificado, né, um homem muito rico daquele tempo chamado José de Arimateia, ele procurou o governador da época, o governador Pilatos, o responsável pela região da Judéia ali, né, dentro do Império Romano. Ele procurou Pilatos e pediu o direito, né, de sepultar Jesus em um túmulo que pertencia a ele. Né? Ele concede, Pilatos concede esse pedido, né, de José de Arimateia, permite que ele, né, sepulte o corpo de Jesus. Né? José de Arimateia era um cara muito rico, muito influente. Né? Então essa boa relação permitiu com que ele conseguisse, né, esse favor de Pilatos ali, esse favorecimento do governador em benefício desse pedido dele. E José de Arimateia, ele pega o corpo de Jesus, ele prepara um sepulto novinho que ele tinha acabado de comprar em um jardim, e aí ele sepulta ali o corpo de Jesus. O sepulcro é fechado, lacrado com uma pedra muito grande, assim, bem difícil de alguém retirar aquela pedra dali. E o Império Romano, né, ele destaca ali um grupo de guardas para vigiar o túmulo de Jesus. Né? Os líderes religiosos, os líderes políticos do povo que foram responsáveis pela condenação de Jesus, né, por toda essa manobra, né, que foi uma manobra política para que Jesus fosse crucificado. Eles, né, solicitaram ao Império Romano que destacassem alguns guardas para guardarem, para protegerem o túmulo, né, sob a tentativa de que os discípulos pudessem roubar o corpo de Jesus. E aqui eu já quero fazer a primeira observação. Os discípulos que eles estavam acusando de que esses discípulos tentariam roubar o corpo de Jesus foram os discípulos que saíram correndo quando Jesus foi preso, né? Então, a galera que não teve coragem de acompanhar Jesus durante o momento que ele foi interrogado, que ele foi preso, né, que ele foi crucificado, você acha que essa galera ia desafiar o Império Romano para roubar o corpo de Jesus? Os caras já foram os primeiros a sair correndo quando Jesus foi preso. Imagina se eles teriam essa disposição, né, de poder se unirem ali em uma revolta armada para tentar roubar o corpo de Jesus do túmulo. Né? Os discípulos nesse momento eles estavam, na verdade, dispersos, eles estavam realmente ali desolados com a morte de Jesus, eles estavam em luto. Mas os líderes religiosos e políticos, eles fizeram essa solicitação ao Império Romano e o Império Romano atendeu a esse pedido. Né? Se você observar, isso está descrito nos evangelhos de Lucas, isso está descrito no evangelho de Marcos, de Mateus, né? E alguns trechos também do evangelho de João. Mas o que acontece é que no meio da madrugada, um anjo ele desceu e ele, né, Jesus ele foi ressuscitado. Olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus e um anjo ele desceu até aquele túmulo e ele partiu a pedra ao meio. A Bíblia nos conta que esse anjo ele tinha a aparência de um relâmpago, né? Era tipo
Thor descendo lá naquele túmulo, arrebentando a pedra no meio, né? E os guardas do Império Romano que protegiam o túmulo viram aquilo com os próprios olhos. E esses guardas, eles ficaram apavorados com aquela cena. E o anjo que desceu ali, ele não desceu ali para quebrar aquela pedra e abrir o túmulo de Jesus para que Jesus saísse. Presta bastante atenção nisso. O anjo, ele desceu até ali para que as pessoas vissem que o túmulo estava vazio. O objetivo daquele anjo descer até aquele túmulo, abrir aquele túmulo, arrebentar com aquela pedra que protegia aquele túmulo ali, foi para que as pessoas elas tivessem a confirmação de que Jesus Cristo já estava ressurreto e não estava mais dentro do túmulo. Lá no livro de Mateus, por exemplo, capítulo 28, conta que, né, as mulheres que seguiam Jesus, elas em momento algum deixaram de segui-lo. Elas acompanharam a crucificação, elas acompanharam até o sepultamento de Jesus e elas estavam ali junto com aqueles guardas, né, próximo ali do túmulo de Jesus. Elas estavam próximo ao túmulo. Né? Lá no livro de Mateus, capítulo 28, fala que, né, quando tudo isso aconteceu, os guardas, lá no versículo 4 de Mateus 28, diz que os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não tenham medo, né? Eu sei que vocês vieram ver Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está. Ele foi ressuscitado, como havia dito. Vinde, né? Venham aqui e vejam vocês mesmas onde ele jazia. E aí, essa é a comprovação de que o motivo do anjo estar ali não era para que Jesus saísse do túmulo, era para que as pessoas tivessem o testemunho, a confirmação, o testemunho ocular de que Jesus havia ressuscitado e não estava mais ali dentro do túmulo. E esse testemunho foi algo que o anjo ele providenciou para que as mulheres que seguiam Jesus tivessem, né, essa experiência e também os guardas do Império Romano. E aqui é onde agora nós vamos entrar, né, no assunto que é o assunto desse vídeo aqui que a gente está falando, o assunto das fake news. Acontece que a partir do versículo 11 de Mateus 28, a gente vai ver que as mulheres que tiveram essa experiência, elas saíram, né, para contar aos outros discípulos de Jesus o que elas tinham presenciado. E a Bíblia diz aqui a partir do versículo 11 que enquanto isso, os guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Então, os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes políticos do povo e tramaram outro plano, né? Eles deram aos soldados uma quantia grande de dinheiro, né? E pediram que eles declarassem a todo o povo: os discípulos dele, os discípulos de Jesus vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto nós dormíamos, né? Olha só, aonde que aparecem as fake news aqui, né? Os caras, eles pagaram os soldados para espalhar uma mentira no meio do povo, né? E eles ainda falaram que se isso chegasse ao conhecimento do governador, eles mesmos se responsabilizavam politicamente de convencer o governador em favor dos guardas. Sabe por que eles estavam falando isso? Porque o Império Romano tinha uma cultura de que se um guarda, se um soldado romano, ele falhasse na sua responsabilidade, ele era condenado à morte. Se o que eles estavam falando aqui fosse verdade, se os discípulos de Jesus tivessem roubado o corpo daquele túmulo lá, e os guardas que estavam ali de plantão naquela noite realmente estivessem dormindo, eles seriam condenados à morte. Entende? Então, a prova de que Jesus Cristo ele foi ressuscitado era a lei romana. Porque a lei garantia de que se realmente os guardas tivessem falhado na sua missão de proteger aquele túmulo, eles teriam sido executados, eles teriam sido punidos segundo a lei romana. Mas eles não foram, por quê? Porque não foi isso que aconteceu. Entende? Entendam uma coisa. Esses soldados, eles morreriam afirmando o que eles viram. Que eles viram um anjo descer e arrebentar com a pedra e que Jesus não estava ali dentro mais. Esses soldados estavam dispostos a morrer afirmando isso. E os chefes dos sacerdotes e os líderes políticos do povo judeu
foi quem convenceram eles, através de suborno, a espalharem uma mentira, né, afirmando que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Fake news sempre existiu, gente. E a fake news, ela é um mecanismo de propaganda. Porque o que acontece? É uma mentira que ela é disseminada diante do povo, diante da massa popular, né, com o objetivo de conduzir o povo para um objetivo político, né, cujos autores daquela notícia falsa ali têm. Então, aqueles que estão, né, nos cargos de liderança, de autoridade, de influência, eles disseminam essas notícias falsas no meio do povo para alcançarem objetivos políticos pessoais. Então, a gente viu aqui que eles subornaram pessoas para espalhar essas notícias falsas, pessoas que tinham uma fé pública, entende? É que nem, por exemplo, hoje existe essa prerrogativa, né, no nosso meio até hoje. É uma prerrogativa até jurídica. O que é uma pessoa de fé pública? É uma pessoa que ela recebe uma autoridade e a palavra dela é tomada como a verdade em uma situação jurídica ou em algum tipo de acusação. Por exemplo, um delegado, um prefeito, até um político em si, um parlamentar, entende? Existem vários cargos, um policial, por exemplo, são pessoas que possuem uma fé pública declarada. Então a palavra deles, diante da palavra de um cidadão comum, ela é tida como a palavra de maior valor. Então, fake news sempre funcionou dessa forma. Essas notícias falsas, elas são mentiras que são espalhadas, né, em favor de uma causa. E elas sempre são espalhadas por pessoas que possuem uma fé pública. E geralmente essas pessoas de fé pública, elas são convencidas através de subornos. Né? São várias as formas de barganha que são utilizadas para convencer essas pessoas a espalharem essas notícias falsas por aí. Né? E geralmente essas notícias falsas, essas mentiras, elas sempre vão trazer consequências catastróficas, né, para o povo em si. Né? Porque a mentira, ela sempre terá uma consequência desastrosa. É aquele ditado, né? A mentira tem perna curta. E existe um outro ditado também, um jargão que ele é utilizado no meio jornalístico, que ele diz o seguinte, que a primeira vítima de uma guerra sempre será a verdade. Né? Então, a partir do momento que a guerra ela toma conta dos cenários, né, sociais, políticos, governamentais de uma nação, a verdade ela sempre será a primeira a falecer, a primeira a ser exterminada. Né? Então, hoje nós estamos vivendo uma guerra. Né? Nós estamos em um cenário de guerra. Né? E as notícias falsas elas têm sido usadas por vários entes governamentais nessa guerra, que é uma guerra pela tomada de poder. Então, de todos os lados, nós temos sido bombardeados com mentiras, com notícias falsas, que elas são disseminadas por aí, né, exatamente para conduzir o povo como uma massa de manobra em favor de benefícios, né, daqueles que são os autores dessas notícias falsas por aí. E a questão é que a verdade, ela prevalecerá, amém? O tempo, ele vai provar, né, o que é mentira e o que é verdade. A questão é que nós precisamos aprender a discernir quem são aqueles que lutam, né, por uma causa mentirosa e aqueles que lutam por causas verdadeiras. Né? E esse discernimento do que é verdade e do que é mentira, a gente tem olhando a realidade que nos cerca. Né? É só você observar se o discurso das pessoas casa com a realidade que te cerca ou não. Esse é um princípio básico para você saber discernir o que é verdade ou não. Faz um paralelo, faz uma análise. Esses discursos, eles estão alinhados com os fatos que cercam o seu dia a dia, que permeiam o seu dia a dia. É dessa forma que você começa a discernir o que é verdade e o que não é. Amém? Então, fique muito atento com as notícias falsas, com esses mecanismos de propaganda que têm sido disseminados por aí, porque o objetivo deles sempre será tomar o poder, sempre será se permearem, né, nesses cargos de influência e de autoridade sobre pessoas inocentes. Amém? Por hoje é só. Era isso que eu queria compartilhar com você. Espero que isso traga um pouco de reflexão no seu dia a dia. Amém?
Deus te abençoe. Se você curtir, deixe aí seu like, seu comentário e ajuda a gente a compartilhar tudo isso. Amém? Fica com Deus.